gente é nova aqui, então eu preciso também reexplicar a proposta, para as pessoas pegarem a ideia. Toda quinta-feira eu trago aqui uma live para a gente estar entre semelhantes, na ideia da gente tratar sobre as nossas próprias questões. Toda semana eu vou tratar de um tema diferente. Tá ficando a pedido das pessoas, eu tô achando legal, as pessoas estão demandando um tema específico. Isso é uma coisa participativa muito interessante. A ideia é ser meia hora de bate-papo e meia hora de teoria. Eu caí nesse formato porque eu vi que tinha muito evento teórico demais, mas não de bate-papo. E aí, esse um momento importante para a gente ter. A gente teve uma fala bem importante agora da Thaísa, antes da gravação, sobre a questão da neurodivergência trazer algumas dificuldades, especificamente superdotação, que é a questão da assincronia. O corpo não necessariamente acompanha o cérebro. Na verdade, quase nunca ele acompanha o cérebro. A nossa questão comportamental também quase nunca acompanha o cérebro, no sentido de disciplina. E pela porcentagem mesmo que existe de superdotação, a gente acaba sendo fora da média em um sentido estatístico. Então, tudo isso é realmente bastante dolorido e intenso, até que a gente encontre um grupo de semelhantes que a gente possa falar mesmo. Nesse sentido, vocês querem comentar alguma coisa? Antes de eu entrar com o tema propriamente? Eu gostaria de comentar. Thaísa ou Thaísa? Acho que vocês podem ligar a câmera, gente. Inclusive é mais legal até. Thaísa, não sei se é uma coisa que outras pessoas vão dizer que compartilham, mas eu compartilho dos mesmos sentimentos seus. De fato, é uma coisa que a minha vida inteira eu me senti incompreendida pela minha família, porque eu sou completamente diferente de todo mundo. E eu não sou filha adotiva, eu não tive uma criação diferente, não tem nada que pudesse justificar. Eu sou uma pessoa completamente diferente, até mesmo da minha irmã, né? Uma coisa que eu já conversei com o Rafael aqui na outra oportunidade. Eu sempre me senti assim como a ovelha negra da família, porque como eu tenho sempre um pensamento muito diferente de todos, então eu sempre fui meio que me senti rejeitada, porque como eu não ia na mesma, né, na mesma linha, não era da mesma turminha, então eu sempre me senti de lado. Mas eu consigo entender tudo isso agora, porque agora eu consigo entender que vem da minha superdotação, que realmente é uma coisa que eu tenho um funcionamento diferente, e é uma coisa que vem me acalentando, né? Eu vou me assegurando nisso daí. Muito bom. Conte com a gente aqui. Já é um espacinho, pelo Vamos menos. marcar o encontro, logo, logo. Vamos. Mas é assim mesmo. A mesma coisa, eu sou argentina, não estou na minha terra por causa disso. Eu era muito diferente de toda a minha família são todos advogados, cientistas, toda gente que estudou muito, e eu fui para o outro lado, eu não queria entrar na faculdade, eu não aguentaria nunca ficar na minha cidade na faculdade, eu queria conhecer o mundo, porque aquele lugar não me sentia bem em nenhum lugar. E aí saí com uma mochila, fiquei viajando 10 anos, procurando um lugar, entendeu? Por quê? Porque também não me sentia bem, minha família é gente boa, tudo legal, só que eles pensavam muito, falavam coisas que eu falava, gente, eu não acredito no que estão falando, nada a ver, não é assim. E você vai se fechando, né? Até que um dia peguei minha mochila com 25 anos e saí viajar no mundo. E estou aqui em Belo Horizonte, fiquei aqui agora. Mas achar pessoas é muito difícil para você conseguir falar de uma forma abstrata, que eu sempre falo, né? Em um nível de abstração que muitas pessoas não conseguem falar. E geralmente a grande maioria não vai conseguir entender. E não sei sua idade, mas acho que você é bem nova. Eu estou com 48 e eu te falo que poucas pessoas você consegue verdadeiramente falar em um nível que a pessoa consiga te entender. E é difícil, mas é parte. Você não pode se frustrar, sabe? Eu acho que o importante é amar as pessoas, porque tem gente muito boa, gente com um coração amplo, mas nunca vai conseguir te entender. Então, se abrir com a pessoa certa e amar as outras pessoas, porque são gente boa também, entendeu? Não é que aquilo que não te entende é ruim, entendeu? São diferentes, não vai te entender,
Mas não é maldade, porque não vai te entender. Você pode falar de mil formas, algo simples, não vai te entender. Mas elas não significa que não te amem. Elas te amam, só que não vai te compreender. O mistério, tem gente que me fala, você, tipo assim, é muito complicada. Mas não são complicadas, para mim são simples, mas para as pessoas são muito complexas. E eles me amam igual. Só que é difícil um processo que a gente vai fazendo com a idade e a maturidade, né? De entender que, na realidade, poucas pessoas vão realmente te entender por dentro como você funciona. Mas tem pessoas. Mas é aprender a viver assim. Porque no meio também de faculdade, tampouco vai achar que a pessoa, por mais que seja muito estudada, ela não é muito aberta a diferentes ideias. São ideias rígidas. Não tem aquela uma ideia que pode ser maleável. São ideias rígidas. Eles falam e é rígido. Você não consegue falar coisas com nuances ou coisas meios termos. É isso. É teoria. Não consegue navegar naquela teoria de outra forma. E é frustrante, mas é assim a vida, Thaís. Tem que... São pessoas que seguem um padrão, né? São pessoas que seguem um padrão, e elas não estão erradas. Mas não é nem maldade, é assim. O funcionamento delas é esse, né? E é assim. Elas sentem a discrepância na gente, né? Elas percebem também que nós somos diferentes. Então, a gente tem que respeitar. E com relação... Desculpa, acabei te atropelando aí, Natália. Sim, não, tranquilo. Eu falo pelos cotovelos. A gente tem que aceitar nessa parte aí de estudo, por exemplo, de fato, as pessoas têm uma tendência de ter um pensamento muito direto e não analisa todas as questões, enquanto nós sempre analisamos, a gente sempre está em busca rígido, né? de algo. Muito rígido. Sempre em busca de algo. E quando a gente se encontra nessa situação, eu, por exemplo, eu já também tenho aí uma boa experiência de vida, né? Tenho 42, então eu, por exemplo, eu parti a trabalhar sozinha, a estudar sozinha, a ir atrás de coisas profundas sozinha. Porque se eu dependesse simplesmente de um ambiente acadêmico, eu não conseguiria ir adiante, porque eu não teria nem recursos e nem ninguém para poder compartilhar comigo. Então, eu parti sozinha, tanto academicamente quanto no profissional, né? Foi meu achado, né? A partir do momento que eu passei a fazer tudo sozinha, né? É lógico que eu tenho uma colaboração aqui e outra ali, mas quando eu centralizei tudo comigo, eu passei a lidar melhor com isso. Tanto porque eu me pressiono e por mim eu já me funciono muito bem com isso, não tem mais ninguém me pressionando, né? Numa hierarquia, nem impressionando mais ninguém. Até porque a gente se impressiona mais do que qualquer pessoa faria por nós, né? Eu tenho aquele lance do perfeccionismo, então não adianta eu trabalhar ter um funcionário, se eu vou querer tudo perfeito, eu vou acabar fazendo o trabalho do funcionário. Então, para que eu tenho um funcionário? Então, eu levei muitos anos para entender que eu funcionava desse jeito. Uhum. Eu até pensei um pouquinho em parar de esperar retorno dos outros e agir por mim mesma, né? Mas aí vem de novo a questão. O pensamento é muito acelerado, o corpo não acompanha. Mas enfim, gente, obrigada pelas dicas, todas muito validáveis, muito obrigada. Mas não se frustra, Thaís. Eu não sou tão novinha. É assim mesmo. Caminhando um pouquinho é assim mesmo. Para o tema de hoje, eu vou dar um toque pessoal e um toque profissional nessa história. O toque pessoal é que a minha resposta pessoal que eu encontrei para isso foi: eu consigo encontrar pessoas boas em coisas específicas e falar sobre coisas específicas com elas. E literalmente dividir em partes. Tipo, uma pessoa legal para falar de yoga, é uma pessoa legal para falar daquilo, mas se eu sair daquele assunto, foi a resposta pessoal que encontrei. A resposta profissional é a gente literalmente estudar os nossos próprios limites e disposições. Às vezes você não vai estar disposta a um certo enfrentamento e está tudo bem. Às vezes você vai enjoar do povo da sua igreja, do seu curso, sei lá, de onde você conviva. Em algum grau você vai criar um mascaramento básico ali que é menos energético, e é isso também funciona. Às vezes a gente cria um modo econômico. Mas isso é um balanceamento seu e de cada um. Não tem como ser igual ao meu ou igual ao de ninguém.
O tema de hoje vai cruzar muito bem com isso, que é sobre excitabilidades. A Sandra comentou que é bem essa estratégia mesmo dos múltiplos ambientes. A gente sabe sobre excitabilidades por causa de uma pessoa no Brasil, que é a Patrícia Neumann. Pra quem é do Oasis deve ter visto ela por lá, mas sempre que vocês verem em qualquer artigo sobre excitabilidades, é Patrícia Neumann quem trouxe isso. Ela traduzido da Dabrowski ou Dabrowski, enfim, é um autor polonês, que só ela sabe pronunciar o nome correto, segundo ela, Dabrowski, se não me engano. Ela é uma pessoa fantástica em todos os sentidos. E ela que tem trago esse tema cada vez mais para o Brasil. Ele é um dos principais autores que estão no Brasil também, junto com o Renzulli, quando a gente pensa em avaliação de superdotados. A sobreestabilidade, ela vai ter 5 delas. A imaginativa é uma delas, que é a temática central, só que eu vou dar um passeio pelas outras anteriores para vocês terem uma noção. A gente pode trabalhar elas em outras lives. A gente vai ter a emocional, que é... Eu vou ler a descrição dela porque fica mais fácil. Capacidade elevada de experimentar emoções nos relacionamentos, podendo se apresentar na forma de forte apego a pessoas, outros seres vivos ou lugares. Intensidade na empatia, experiências pessoais e sociais, sensibilidade e responsabilidade em relação aos outros e outras coisas. A gente vai ter todas essas expressões. Lembrando que todos nós vamos ter as 5, em graus diferentes. A gente tem a intelectual, que é a mais comum no sentido de que a superdotação intelectual e acadêmica é a mais fácil de diagnosticar. Ou melhor, de avaliar, porque a gente não é diagnosticado. Que é avidez pelo conhecimento, preocupação com problemas teóricos e uso do raciocínio lógico e investigativo, curiosidade, concentração, leitura excessiva, criação de novos contextos, persistência na resolução de problemas, pensamento reflexivo, preocupação com a lógica. Que é meio esse segundo plano nosso o tempo todo, que está sempre pegando informações e relacionando. A gente tem a psicomotora, excesso de energia no organismo pela excitabilidade no sistema neuromuscular. Atividade física intensa, gosto por jogos e esportes rápidos, pode resultar em habilidades atléticas, mas não se confunde com isso. É aquela criança que não para quieta de jeito nenhum. Ela aprende um esporte muito rápido, é essa inteligência corporal muito grande. O que para nós se traduz de maneira naquela criança, naquela adolescente que não para quieta o tempo todo, sempre cutucando unha, sempre fazendo um movimento aqui, outro ali. A sensorial, que eu acho a mais divertida e intensa, para mim, Rafael, mas para cada uma de vocês vai ser diferente, que é diferenciação, sensibilidade e vivacidade em experiências percebidas pelos 5 sentidos. Que são mais do que 5, e eu vou contar isso no próximo. No meu caso, por exemplo, é uma sensibilidade auditiva até falar chega. Tem vezes que eu uso este foninho, mas este daqui, e ainda escuto conversa daqui em casa. Ou seja, ficar nesse ambiente totalmente fechado, em termos de audição, para mim é impossível. E é quase um sonho. Ouvir só o barulho interno. Vocês querem comentar alguma coisa dentre essas, antes de eu entrar nela? Na imaginativa, que é o foco de hoje? Então, tá. Fiquem à vontade, se quiserem. Eu falei que tinha mais de 5 sentidos, e são 7 ou 8. Eu vou trazer para isso mais depois. Mas a gente tem 2 que são bem legais, que é a própria percepção, que é a noção corporal, que é aquelas crianças que já nascem se contorcendo como se fossem ginastas. Sabem se equilibrar de várias maneiras em locais que não são naturalmente equilibráveis. Elas têm essa noção corporal de maneira muito natural. E a interocepção, que é a relação ali do espaço mesmo. Aquela pessoa que sabe calcular o espaço muito rápido em relação ao próprio corpo. E tem a vestibular, que é um pouco no sentido de equilíbrios. Que a gente acessa isso muito mais, por isso também é muito mais intenso lidar com essas coisas todas, quando se trata de corpo. Ou às vezes falta também, né? A gente tem isso de desequilibrado, então tem alguns de nós, como diz a Daiane é uma superdotada que trabalha com a parte genética. Ela criou um trabalho que eu achei muito interessante. Ela faz uma avaliação genética
individual. Ao invés de fazer aquele exame genético padrão que todo mundo faz, ela faz isso para cada um e ela consegue deduzir, a partir disso, de onde vem cada influência, cada alimento, cada nutriente que é melhor para cada um. Ela fez um cálculo, por exemplo, nos estudos dela, que a gente gasta o dobro de energia ou mais nos neurônios para funcionar. E aí a gente tem que repor mais coisas para a gente funcionar ao nosso limite. Pensando nisso, na parte nutricional, a gente precisa de mais coisas. Claro que tem muito estudo para avançar nesse sentido. E segundo a Daiane, em uma palestra que eu estava assistindo, ela disse que a gente é estabanado por natureza. Por esse desequilíbrio mesmo, mente e corpo. Aí eu achei isso engraçado. Você ia falar Rafael, desculpa, Daiane, você me passa o nome completo? Porque eu vou pesquisar, que fiquei curiosa para estudar. Sim. Esse conteúdo especificamente, ela não jogou na internet, eu estava só nessa palestra. Ah, certo. Mas aí eu vou dar uma olhada se de repente tem mais alguma coisa. Eu vou te mandar lá no grupo, eu não sei o nome certinho dela, mas o trabalho dela é bem bom nesse sentido. Mano, sobre essa questão do estabanado, é muito... Eu nunca tinha pensado sobre isso, até que outro dia, assistindo uma live da Alzeni, a Alzeni falou a respeito. E aí, associou, assim, 500 coisas na minha cabeça, porque eu sou a pessoa mais estabanada da face da Terra. Do tipo, eu fui expulsa do balé porque todo mundo ia para um lado e eu ia para o outro. Né? Eu não tenho... Eu digo que eu não fui trabalhando a minha coordenação motora, né? Porque hoje em dia você coloca as crianças na escola, logo no comecinho tem aquela conversa de coordenação fina, coordenação não sei o quê. Eu acho que eu não tenho nada disso. O meu é totalmente descoordenado, né? Então, realmente bate, assim, demais. Muito. Né? Justamente. E as pessoas acham que o superdotado é aquele que segue aquele padrãozinho na linha do trem, tudo certinho, né? Incrível. Justamente. E entender isso nos faz também não ficar nos julgando tanto. Porque a gente vai ter limites que a gente vai funcionar ou não. Eu, por exemplo, com noção geográfica, esquece. Eu costumo dizer que eu me perco em linha reta. Se você me falar o número certinho, eu vou me perder. E tá tudo bem, eu parei de brigar com isso. E aí passou a funcionar. Eu pergunto a cada esquina. Eu também, Rafael. Não, eu sei que eu não me localizo em lugar nenhum. E já me declaro, não sei me localizar e pronto. Não sofro com isso. Eu tenho que ir umas 10 vezes no mesmo lugar, sozinha. Não adianta ir com outra pessoa, porque eu não vou prestar atenção. Eu tenho que ir sozinha para poder chegar no caminho certo, senão eu erro. Thaísa? Eu tenho como é que eu vou explicar? Eu fiz aula de piano desde os 4, 5 anos. Mais ou menos 5 anos. Então, a minha coordenação fina, ela é muito boa. Muito, muito boa, de ter um equilíbrio muito bom. E a outra coisa, vocês estão falando de localização geográfica, eu me localizo muito bem. Eu sei onde estão as coisas, eu sei para onde é o lado, se eu não sei, eu olho para o sol, vejo se está leste, sul, norte, oeste, eu sei umas coisas assim. Chegando, às vezes, até saber de onde vai vir a chuva. Algumas coisas assim. E aí, é uma característica que eu não sabia, eu achava que... Mas ainda assim, por conta do raciocínio, eu ainda tenho que parar e pensar um pouco antes para acompanhar, sabe? E às vezes é tão rápido, mas assim, minha coordenação é boa. Eu já sou assim mais diferente. Uma coordenação fina muito boa. Justamente, cada um de nós vai ter o ponto alto e o ponto baixo. É uma característica comum. Ponto muito alto, ponto muito baixo. Inclusive, o trabalho terapêutico, muitas vezes, é pegar esse ponto baixo e subir ele um pouquinho para a gente reduzir a sincronicidade. Simone? Eu achei interessante porque também fiz balé, fiz dança minha vida inteira, essa parte eu sou boa. Vou num lugar, sei voltar, coloco o carro no estacionamento, nunca me preocupo em marcar onde está, eu sei voltar no carro, assim, sem precisar.
Em compensação, eu vou passar por uma porta na casa da minha mãe, que eu morei lá minha vida inteira, e esbarro na porta. Eu tô sempre com roxos no corpo, assim, dá a impressão, assim, que essa parte, assim, de localização, de lugar, de onde nasce o sol, leste, oeste, eu sou super boa. Mas, em compensação, com relação ao meu corpo, eu bato na cama, eu toda hora tô com roxo, que eu nem sei de onde veio. É interessante, né? Justamente. Então, a gente interessa Mas isso não tem a ver com não prestar atenção? Porque eu sou assim. Eu sou boa em coordenação, toco instrumentos, então sou boa. Só que eu esbarro na porta, mas porque eu estou pensando em outras coisas, entendeu? Eu vou pensando em outras coisas, vou viajando, então não olho a porta e bato na porta. Mas porque eu acho que tem a ver com atenção. Porque você está em outro planeta e vai batendo nas portas. Você está dentro da sua cabeça, você não está no queima corpo. Queima com fogão, porque está pensando, a mente está em outro lugar. Eu acho que tem a ver com a gente estar pensando em outras coisas e não ver a porta, não calcular a porta, porque está pensando, vai no automático, né? Sim. Mas quando está prestando atenção, você consegue fazer as coisas e não bater. Mas quando está em outro planeta, vai batendo com tudo, derruba copo. Mas acho que tem a ver com a gente estar em outro lugar na mente, né? No mundo da nossa também, cabeça. Natália. Mas a pergunta é, você tem noção corporal e noção de espaço suficiente para desviar dessa porta? Essa é a questão-chave. E aí... Sim, se não estiver prestando atenção. Quando eu estou pensando em outras coisas, eu vou no automático, aí não. Então tudo bem. A gente tem que lembrar que a gente também é humano no sentido de que tudo que ocorre com o outro só ocorre com a gente para mais. É isso para a gente entender. Mas em termos de propriocepção e interocepção, a pergunta é, naturalmente essa noção de espaço de corpo? Sim ou não? E aí isso vai definir o quanto está equilibrado ou não. E tá tudo bem também. Aí é um trabalho à parte e equilibrando isso. E, naturalmente, como qualquer pessoa, a gente pode se distrair e tá para dentro. Ou, às vezes, muito para dentro. Eu, particularmente, costumo dizer que eu estou sempre 30% para fora e o resto está para dentro. E funciona. Eu ainda quero conseguir tirar 50%. Deve ser emocionante. Vanessa? Agora, voltando naquela parte das outras situações, a questão... Eu não tenho problema com som, mas com comida, mas a minha problemática é com cheiro. Não que o cheiro me incomode, pelo contrário, gente, eu não sinto cheiro, e isso desde criança. São poucas as vezes da minha vida que eu posso contar assim nos dedos quando foi que eu senti o cheiro. Lá para trás, eu acho que com uns 20 e poucos anos, eu fui fazer todos os exames para saber o que era, para ver se era alguma coisa, se era os pólipos nasais, carne esponjosa, o que fosse, e não foi identificado nada. Naquela época, depois de tanto investigar, o médico otorrino disse assim, não me lembro exatamente como foi que ele disse, mas mais ou menos assim, que talvez, como eu prestasse atenção em tantas outras coisas, eu preferia dar um desliga no sentido de, né, realmente. E aí, agora, vendo toda a questão da superdotação, talvez seja exatamente isso. Porque são todas as informações na minha cabeça, eu penso tantas coisas, é tanta coisa, sou multitarefa e tudo mais, que, de repente, por conta disso, para comprar um perfume, eu tenho que ir 3, 4 vezes na perfumaria para escolher, porque eu não sinto o cheiro. Ou eu tenho que confiar na habilidade do marido, da família, para poder escolher. E aí, quando começou o Covid, teve aquela dificuldade toda, porque eu não sabia dizer se eu estava com Covid, já que um dos principais sintomas era não sentir cheiro, né? Então, enfim. Justamente. E pode ser hipo ou hiper excitabilidade. A gente tem essa variação também. Nenhuma das duas é boa, né, no sentido comparando com a média. E aí a gente tem a imaginativa, que é o foco de hoje, que é criatividade, inventividade, capacidade de fantasiar ou dramatizar, poesia, metáforas, associar imagens e impressões. Aí traz um benefício dela, que é auxiliar para as experiências do passado e planejar o futuro. De onde que vem essa imaginativa? Ela vem do nosso pensamento arbóreo. O pensamento arbóreo
é a ideia de que as pessoas neurotípicas vão pensar A, B, C, D, E, F. A gente vai pensar um monte de sequências A, B, C, D, E, F, e todas elas se relacionando entre si mesmas, de maneira que se a gente falar garrafa, a gente vai pensar garrafa, formato, pote, circular vai me lembrar Música. bola, esporte, aí do nada sai uma piada bola de garrafa. De onde veio bola? Eu pensei na música do El Chan. E isso, justamente. Vai lá, Marcelo. Você ia falar verbalmente, Marcelo, você ia escrever, lendo. Eu tenho muito disso. Bom, se você quiser falar, vocês conseguem ler, então não vou ficar lendo para vocês, não. É bem isso, Marcela. E o desafio para nós no dia a dia é explicar isso para outra pessoa. A gente fala alguma coisa que é nada a ver, mas tem uma outra conexão lá da frente. Esse pensamento arbóreo é o que gera essa criatividade, inclusive para fazer trabalhos doce buraco negro. Marcela, me explica, de onde você tirou doce buraco negro? Eu vou Eu falar consegui até agora. Oi? Conseguem me ouvir? Sim. A gente tem imagina num doce que é o marshmallow, aquele docinho que a gente põe na fogueira pra gente comer, aqueles filmes americanos. Então, aquele doce. Eu imagino que aquele doce ele é esquentado no fogo, né? O fogo é quente. O calor que a gente tem aqui na Terra vem do Sol. O Sol é uma estrela. As estrelas, quando explodem, sim, eu faço toda essa volta só por causa de marshmallow e buraco negro. Isso é legal, é justamente. Rafael. Oi, pode falar. Eu faço a mesma coisa que ela faz. É isso que é o pensamento arborizado, então, porque do nada eu faço uma piada, aí eu tenho que explicar a piada e eu conto toda essa história que a Marcela contou. Sim, justamente. Legal. Isso é pensamento arborizado, que vai trazer para nós essa inventividade e criatividade e trazer uma invenção que vem de, entre aspas, do nada. Do tipo, pensando numa linha, essa Daiane que eu mencionei, ela trabalhava com genética. Genética tem mapeamento. Mapeamento tem neurodiversidade. E aí ela juntou com individualidade, mais neurodiversidade, mais mapeamento, ela criou um próprio processo. Eram coisas que não tinham relação direta. E a gente faz isso com uma natureza muito grande. E, no geral, sem ser consciente. Vem a outra parte, que é a capacidade de fantasiar ou dramatizar. Que é, esse monte de elementos vem, se junta, a gente monta todo um teatro mental. E teatro mental foi uma coisa que eu criei nessa subestabilidade. É um conceito da psicologia que, quando eu vou emplacar ele, que eu criei na minha terapia. Que é, sabe quando vocês ficam... Isso acontece com todo mundo, com a gente mais intenso. Criando uma cena a partir de uma situação específica do tipo, eu tenho que falar com fulano sobre isso. Na sua cabeça você cria a cena. Eu falo com fulano, fulano vai agir assim, se ele agir assim, eu vou agir assim, e se eu fizer tal, 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 você faz todo o caminho e dar tudo certo. Só que você fica travado e não fala com a pessoa, então você fica no teatro mental. E aí, quando você consegue sair disso, você sai do teatro mental e vem para a vida. Só que isso pode ser uma coisa muito profunda que você fica agarrado em um conceito na vida e coisas assim. Isso aí, João. Gostei. E Thaís, eu gostei dos comentários. Seria um pouco esse teatro mental, só que sem essa parte da inatividade. Seria, olha, imaginar essa cena toda, com todos os detalhes possíveis, com toda a historinha. Às vezes a gente vê a cena. Eu tenho autismo junto, então eu acabo enxergando a cena toda. Literalmente, quando me dizem uma metáfora, entendo a metáfora, mas eu vejo a metáfora acontecendo de maneira literal, tipo dar murro em ponta de faca. Na minha cabeça, alguém está dando um soco na ponta de faca. Então, isso tudo não leva muito longe. Daí as poesias, imagens, expressões e o uso positivo disso, que é
a gente consegue entender a empatia, entender a situação do outro, a gente pega isso para nós, então a gente acaba vivendo a experiência do outro só a partir dele falar. Já imagina isso em nós, então a gente já entende o erro, a possibilidade que pode vir disso, e pega nossas próprias experiências e já generaliza elas para alguma coisa e diz, olha, se eu fizer assim para uma coisa que é parecida, eu consigo fazer um pouquinho melhor para isso. E tudo isso vai gerando um mundão interno na gente que quase não tem como expressar de maneira rica e às vezes nem palavras existem para isso. E daí que vem nossa imaginação, nosso processo mental interno muito grande, nesse sentido da imaginação. E aí encerro por aqui a parte teórica da coisa. Então, eu ouvindo a Thaís, me identificando muito com isso, me atrapalha também. Assim, eu tenho isso, me atrapalha principalmente no trabalho. Então, assim, da minha vida inteira no trabalho, na faculdade, e assim, não é que eu não tenha consciência, não, da arborização e tal. Às vezes eu me pego falando, cara, tem que parar aqui, não dá tempo de ficar pensando em juntar X, Y, Z, que ninguém pensou em juntar ainda, mas que para mim parece super legal se juntar. Não dá. Vamos continuar. Eu consigo, por algumas horas, aí depois mas e se? E se aí que o conceito começa a vir na cabeça de novo? E é incontrolável. É incontrolável. Mesmo que eu não pegue para fazer, eu vou gastar energia mental, porque esse pensamento vai na minha cabeça. E eu vou ter que fazer a força para voltar para o foco. Via de regra, eu acabo arborizando e não consigo. Vai lá, Marcela. Você quer falar ou você quer deixar escrito? Porque eu posso ler para você também. Bom, eu vou ler para vocês. Como isso em mim é muito grande, tento dar para me ajudar com meus problemas, como, por exemplo, cantar. E não travo sabendo isso, sabendo que independente de tudo é por diversão. Seria da vida real e da vida imaginária, deixar escrito. Foi uma saída saudável. Justamente. O que vocês acham dessa saída dela? Então, no meu caso, assim, não é propriamente uma estratégia, mas é uma ocasião em que eu vejo que eu não sofro disso. É que, na verdade, a própria ocasião me força a não sofrer, que é em esportes, geralmente. Por quê? Em esportes, você normalmente tem um tempo muito curto para fazer alguma coisa e não vai ficar, tudo que você for analisar vai ser instintivo na sua cabeça. Você está jogando basquete, por exemplo, lembrar que quando eu jogava basquete há 25 anos atrás, eu estava com a bola. O que eu sabia era aquilo lá, não dava para aprender nenhuma técnica diferente ali naquele momento. E eu tinha um cara aqui, tinha um parceiro ali, a cesta tá lá, e eu tenho 2 segundos para decidir se eu vou tocar a bola ou não. Então, assim, isso aí não tem como arborizar. A situação impede que eu arborize. Entendeu? Então, nessas situações, eu acabo assim, sempre que eu estou numa situação desse tipo, principalmente praticando algum esporte, aí eu me sinto mais confortável, porque eu não sinto a cabeça rodando tanto, correndo tanto. Vai lá, Vanessa. É porque nossa cabeça fica ocupada com alguma coisa, né? E aí, a partir do momento que a gente se ocupa, né, eu tenho necessidade de conversar com as pessoas, de ter contato com as pessoas. Se eu ficar sozinha, pior ainda, porque aí minha imaginação vai além. Eu crio 1000 teorias, 1000 coisas, assim, eu fico doidinha. Então, eu preciso ter esse contato, justamente. Não necessariamente para expressar tudo aquilo que eu venho imaginando, mas para conversar qualquer coisa. Aí, com isso, né, eu vou me acalmando. É a minha estratégia. Gente, muito bom. João, um complemento pelo que você trouxe assim. Marcela, quer falar alguma coisa? Tá. Na questão do esporte, se a gente for pensar, a gente tem profissionais famosos que são superdotados da parte do esporte. E eles naturalmente têm uma noção de espaço muito grande. Vamos pensar o Pelé e Cristiano Ronaldo. O Neymar também, mas o Neymar está me colocando em muita dúvida, porque a parte da ética dele foi pro saco.
Se ele tinha senso ético, senso de justiça, não sei onde foi parar, não. Talvez ele é só inteligente mesmo, e é isso. Mas eu pegando Pelé e Cristiano Ronaldo, que são exemplos bem dignos de esporte, o que fazia eles serem tão bons? Não era o toque da bola somente. Eles conseguem enxergar o campo inteiro, ver o campo inteiro, saber onde o fulaninho vai estar, e eles tocam de maneira correta para onde a bola vai cair, para onde a pessoa vai chegar. Michael Phelps, se ele é superdotado ou não, nem é o ponto aqui. O que é o diferencial dele, se a gente for entender? Eu adorei que você falou do esporte, porque o esporte deixa isso muito claro. Eu estava conversando com um amigo sobre isso, e ele me contou que tem um perfil genético para natação. E Michael Phelps é esse perfil, por natureza. Então, além disso, por que ele não usar isso também? Claro que a gente vai cair num problema ético do esporte, que é você vai pegar só a pessoa geneticamente adequada para o esporte. Mas abstraindo esse problema ético um pouco, por que ele, Michael Phelps, não usar isso para o seu próprio proveito, mesmo que isso o diferencie dos outros? E aí vai juntar com a conversa que a gente teve da última vez, que está gravada. Eu só não publiquei porque eu preciso de alguém para fazer a arte da capa do YouTube para mim. E essa é uma das coisas que eu literalmente agarro. Então, mas está lá. Eu vou publicar assim que eu conseguir fazer essa arte bonitinha. Para eu só colocar o tema escrito. Vale a pena ele usar. Esse é o diferencial dele. E ele também não precisa também se esforçar 100% para sair com burnout no fim da competição dele ou das competições. E às vezes ele não vai conseguir o melhor resultado assim também. Se ele dá o 100% o tempo todo. Isso serve para nós também nessas características. A nossa saída não pode ser negar isso. Assim como o Michael Phelps não deve negar essa vantagem genética no esporte dele, Pelé e Cristiano Ronaldo não devem negar essa capacidade deles. Tem um mangá de esportes que eu tô lendo que chama, eu vou lembrar o nome daqui a pouquinho, mas basicamente é um monte de jogadores hipotéticos sobre-humanos, mas que todos eles são superdotados por natureza, assim. Todos eles estão pensando tanto em mil hipóteses o tempo todo. De maneira bastante intensa e quase no burnout. Você entrou no estado de hiperfoco. É diferente. É hiperfoco. Você não acabou com a ramificação. Ela só foi para um assunto específico. Lembrando que a gente não quer evitar a ramificação, porque ela está em nós. Ela é uma capacidade nossa, a gente não nega nossas capacidades, assim como é com o Phelps e o Pelé não deveriam negar o que eles fazem, o que eles são bons. Mas não necessariamente a gente tem que usar isso a toda potência o tempo todo. Às vezes a gente pode só deixar rolando e é isso. Sem também dar tanta ideia. Oi, Natália. E acho que os dois extremos são ruins. O hiperfoco é ruim, a mim me atrapalha, porque muitas vezes o hiperfoco não me deixa ver um monte de coisa que está passando. Eu concentro tanto que passa o elefante, eu falo, olha a formiga, passa o elefante do lado e não vejo o elefante. Então, eu acho que os extremos são ruins, os dois extremos. E a ramificação total também, porque traz uma velocidade mental e uma loucura, se você não sabe já depois pensa uma coisa, pensa noutra, mil possibilidades, depois fica confusa, não sabe qual escolher, porque vem tantas possibilidades, tantas opções que vêm na mente que você fica até confusa. Então, eu acho que as duas coisas, no potencial máximo, é ruim, né? Tanto o hiperfoco, que atrapalha muitas vezes na minha vida, me atrapalha bastante, porque hiperfoco demais e as outras coisas não consigo, sabe? Como que não existe mais nada. E também quando ramifica demais minha cabeça. Então, eu acho que o equilíbrio, nem uma coisa nem a outra. O ponto é esse, como encontrar o equilíbrio, né? E não só hiperfocar ou só ficar viajando na maionese, né? Vai lá, Marcela. A Thaís ia falar alguma coisa? A Natália concluiu com o que eu ia falar. Ah, perfeito. Vai lá, Marcela. Isso. Mas aí, voltando dentro dessa ideia, gente, a gente não quer negar a nossa natureza e a nossa capacidade. O hiperfoco e o pensamento metabolizado não são bons nem ruins. Eles são. Assim como o humor é ou não é. É uma questão de você
dosar isso na hora que você precisa. Senão a gente também nega nossas capacidades. O que implica em dizer, no sentido prático, que eu posso pensar sobre garrafa e pensar sobre marshmallow, pegar o exemplo da Marcela, e cair no buraco negro, mas não quer dizer que eu preciso fazer um livro sobre marshmallow e buraco negro. Isso pode ficar só na minha cabeça e tá tudo bem. Porque senão a gente coloca a obrigação, olha, marshmallow, né? O marshmallow do buraco negro, e aí você pensa em criar um livro sobre isso tudo, e você gasta um tempão de uma coisa que não vai ter propósito. Vai lá, mas desafio ainda hoje de avaliar mesmo superdotação em outras áreas. Pensa um adolescente que dá um espetáculo em dança desde pequenininha. Como que você avalia a superdotação? Qual que é o critério que você fala, olha, essa pessoa para dança está muito bem? Isso é um campo que é muito complexo de você avaliar isso hoje, além do acadêmico. Porque o acadêmico é óbvio. Você dá um resultado ali, um número, um artigo, e outras coisas. Mas e quando cai nesses campos? É uma complexidade. Então, a ideia é a gente não cair numa ideia de vou me limitar, vou tolir minha capacidade, minha competência. É muito mais sobre aonde eu vou usar essa competência da melhor maneira possível. Onde eu não vou usar. Eu vou pegar a Vanessa como exemplo na advocacia. Vamos supor que ela está numa audiência e alguém solta um argumento, ela pensa um argumento lá na frente que vai ajudar o cliente dela. É um bom uso. Às vezes ela relaciona A com Y. Foi bem longe aqui. E isso vai resolver para o cliente dela, e beleza, foi um excelente uso. Mas às vezes ela não vai ter recurso verbal ou tempo, assim como no jogo de basquete, para explicar todo esse argumento, ela vai ter que achar uma outra estratégia. Um bom uso para isso, por exemplo, é a gente eliminar estratégia da partir do que a gente faz propriamente. Fica bom também, no sentido de que, olha, se eu fizer isso, vai dar errado, se eu fizer isso, vai dar certo. Vai dar uma pré-iniciativa da situação, vamos colocar assim. Vai lá, João e Simone. Nessa linha aí, acho importante ressaltar esse negócio de a gente não negar as habilidades que a gente tem. E, assim, vou falar por mim, mas eu acho que eu falo por muita gente quando eu digo isso. Eu acho que a gente, por se sentir tão isolado por tanto tempo, a gente encontra o grupo e a gente tende a falar só das dores, né? Eu tenho feito isso no grupo. Daí falei aqui agora, por exemplo, na live do meu problema de arborizar e tal. Mas eu acho importante a gente ter essa consciência mesmo e fazer vamos dizer, o que o Michael Phelps faz. O importante é a gente conseguir se colocar nas melhores posições para aproveitar isso aí. Ao invés de ficar focando nas dores que isso causa. Justamente. Eu, por exemplo, eu vou liberar, Simone. Eu criei um livro de ideias doidas de Rafael. O que são as ideias doidas? Coisas que eu nunca vou realizar e que eu vou soltar no mundo em alguma hora, assim. Se alguém quiser fazer, faça. Justamente porque eu sou só uma pessoa. É literalmente aquele projetão, assim, que eu não vou ter tempo de fazer na vida, eu sei, mas é legal, e se alguém quiser fazer, faça. É tipo um legado de coisas que não estão ao meu alcance. Vai lá, Simone. O ano passado eu fiz um curso de liderança e falava muito de forças de caráter, né? E aí eu queria muito, são 25, e aí eu queria saber sobre as mais fracas que você tem, né? E aí foi tão libertador que ela falou assim, você não precisa desenvolver essas que você é fraca. Você se junta com alguém, você paga alguém para fazer, você compra um curso. E eu acho que a gente acaba nesse ciclo, né, por essa dificuldade de encontrar as pessoas. Então, vocês relatando, eu lembrei de um episódio, a gente ficou 15 dias na Espanha, e mesmo a gente não tendo comprado quase nada, porque em euro, né, mas as malas não fechavam na volta. E meu marido, um primo meu tinha emprestado um carro pra gente, meu marido foi abastecer o carro para devolver para ele com o tanque cheio e resolveu lavar o carro e demorava, e eu não conseguia fechar a mala, porque a mala
tinha o saco de roupa suja, o saco de brinquedo das crianças, não sei o quê. Meu marido chegou, tirou tudo do saco, espalhou tudo na mala, subiu na mala e fechou. Então, assim, o meu cérebro hiperconectado com 1000 coisas não permitia mexer naquela organização que eu tinha feito. E ele simplesmente resolveu o problema. E aí eu vejo muito isso, assim. E aí eu faço faculdade de psicologia, né? Então a gente estuda muito em chamada de vídeo. E para todas nós é mais fácil se concentrar quando a gente está nessa live de 4, 8 amigas do que sozinha. Porque a nossa cabeça vai conectando com isso, aquilo. Ali não, tem que se concentrar, né? E eu percebo isso, assim, que às vezes a gente pode usar esse recurso, assim, ou de delegar tarefa, assim, ou de se juntar com outras pessoas para tentar concentrar, né? Mas o lance é que também, às vezes, a cabeça fica trabalhando em stand-by, que nem uma amiga minha me contou um problema ontem, aí você está dobrando roupa e vem uma ideia para você falar para ela, né? Você nem sabia que a cabeça... Se quiser colocar a conversa dela na cabeça, né? Mas é isso, assim, eu acho que a gente tem que utilizar de todos esses recursos, assim, esporte, meditação, um ambiente, todas Justamente. E eu vou liberar para você, Vanessa. Na verdade, eu vou fazer a minha fala final e a Vanessa vai terminar. Tem essa honra. Primeiro, eu vou dar só um exemplo de uma ideia doida que eu criei. Eu coloco por datas, inclusive. Museu de Quebra-Cabeças. Um museu que trata sobre quebra-cabeças, possui mistérios e quebra-cabeças para resolver. E o próprio trajeto é um labirinto ou quebra-cabeça. Não tenho a mínima ideia de onde eu vou conseguir recursos para executar isso. Imagina o educador do museu explicando aos outros como chega, como que sai do museu. Enfim. Mas vai saber se um dia isso vai acontecer. E aí, trazendo o exemplo, respondendo um pouquinho a Simone, a gente precisa mesmo lidar com isso. E a base de tudo que eu estou falando, fica implícito, nós não somos iguais, então a gente não precisa falar igual. É esse autorrespeito que eu estou buscando, no fim das contas. Enquanto profissional que faz esse movimento coletivo, ou em atendimento individual, enfim, qualquer que seja a modalidade, não tem necessidade de se igualar. Mas também não tem necessidade de sair falando tudo em todos os locais. Às vezes você nem precisa falar, porque também não vai adiantar. No pior dos casos, você está. Não vou falar nada, então vou economizar energia, pelo menos. E é isso, gente. Se eu tenho um grupo que eu preparei, já está pronta a ideia de trabalhar sobre essas habilidades num coletivo. São 12 sessões para a gente trabalhar isso. 5 pessoas fecham um grupo, se alguém tiver interesse. Também trabalho com a terapia individual. E estou preparando 21 dias de meditação para superdotados. Pensando para nossas demandas. E isso aqui independe de vocês verem ser atendidos por mim ou não. Eu estou adorando fazer isso daqui, vocês já são um show demais. E aí, Vanessa, você que fecha. Sobre essa questão de você estar fazendo uma coisa e de repente associa alguma outra que não tem nada a ver, né? Está dobrando uma roupa e vem uma ideia. Meu marido fala muito que eu sou como se fosse um detetive desses que passou o tempo todo procurando a pista e, de repente, ele tem uma ideia e diz, eu sei como foi que aconteceu e tal. Mas é que, na verdade, eu fico com aquilo ali na minha cabeça, né, rodando, tentando achar. Eu meio que encasqueto nas coisas, né? Eu fico ali, às vezes, eu estou numa outra coisa e eu estou ali pensando. Outro dia eu estava assistindo um filme no cinema e aí, no meio do filme, numa cena, eu tive uma ideia de uma coisa, de um caso que não tinha nada a ver com o meu caso jurídico, mas que me trouxe à luz, assim, do que eu poderia fazer. Aí eu peguei, comentei com meu marido falou, não acredito que você está pensando em trabalho agora. Então, mas não é que eu estou pensando em trabalho, é que foi uma coisa que surgiu assim, porque eu fico aqui, sim, pensando, e aí, como que eu vou resolver aquilo? 1000 associações na minha cabeça, né, até encontrar uma solução. Vai lá, Simone. Tá muda. Eu uso o termo, meu cérebro ficou funcionando em stand-by
Aí aconteceu. Eu falo isso para as pessoas. Meu cérebro ficou funcionando em stand-by, aí eu lembrei da nossa conversa e saiu isso. Justamente. Se tiver mais alguém de Belo Horizonte aqui, eu estou criando um grupo de WhatsApp, mas com o único objetivo que é de criar encontro entre nós. Aqui de Belo Horizonte ou região. Eu vou mandar o link se tiver alguém que queira. Quem vier para o Nordeste, em Alagoas, é só avisar, viu? A gente reúne aí o grupo. Então, se vocês marcarem encontro em Tiradentes, de repente eu até posso ir. Meu marido tem família em Prados, a gente sempre tá lá, pertinho. Aí, se alguém for de Belo Horizonte ou região, esse é o único propósito dele. Eu mando a live de lá, mas é basicamente isso. E é isso, eu acho. E para fechar, como vocês criaram a cultura que eu achei muito divertida de escolher um próximo tema, portanto, escolha um próximo tema. Pode ser dentre isso que a gente falou, pode ser de outras coisas. Acho que uma das coisas que acho difícil é a comunicação, sabe? Acho que a gente é muitas vezes muito literal e as pessoas muitas vezes elas não se expressam do jeito certo. E eu que sou estrangeira, fica complicado para mim entender a comunicação, mas não só porque sou estrangeira, senão porque acho que as pessoas usam as palavras de uma forma errada. E muitas vezes tem uma dificuldade muito grande de entender o que a pessoa está falando. Porque a pessoa está falando uma coisa, mas eu sei que ela não está pensando isso que ela está falando. Está falando, mas é isso mesmo que você quer falar? Ah, sim, os brasileiros falamos assim, porque em realidade é aquilo outro. Não, mas não é assim, você está falando isso aqui. E a pessoa começa a se contra... Para mim é uma loucura, sabe? A comunicação, acho muito complexo. Comunicar livre, assim, de uma forma espontânea, de uma forma leve. Tem que ficar perguntando se a pessoa realmente está querendo falar ou fica ofendida e, na realidade, a pessoa quis falar outra coisa. Mas eu entendi outra. Eu entendi o que ela falou. Mas se ela falou, não querendo falar o que falou. Ela não sabe o que, em realidade, ela falou. Né? Não sei se deu para entender. Mas eu acho que a comunicação é algo que é muito difícil. Para mim, pelo menos, eu acho que algo que a gente tem em comum é isso. A forma de se comunicar. Por mim, é um ótimo tema. Só para ver se eu entendi direito, Natália. Uhum. Eu vou dar um exemplo que eu vi no dia a dia, talvez seja isso que você quer dizer. Duas pessoas brigando na rua, e um deles falou assim, nossa, eu vou te esmagar e quebrar seus ossos todos. No sentido de que a pessoa não entendeu que ela se referiu a uma violência, uma tortura imensa, e para ela foi só uma fala? Você bate um pouco nisso? Sim, a pessoa, sim, tem a ver com isso, com expressões, que falam, nossa, o que é isso que você falou? Não, mas isso não significa que eu vou te matar, só que estou com raiva, né? Tipo, forças de expressões, que eu entendo de uma forma e a pessoa quis falar outra, e também palavras mesmo, assim, frases, orações construídas de uma forma errada, né? A pessoa quer falar sobre uma coisa e na realidade está falando outra. Porque a pessoa construiu aquela oração com as palavras de uma forma que não está certa, né? Fala uma coisa, mas quer falar outra, ou não fala. A comunicação eu acho muito difícil. Além de que muitas pessoas falam errado, né? Então, usam as palavras de forma errada, colocam as palavras de uma forma errada, né? Como, vou me jogar pela janela, literalmente. A pessoa fala literalmente, vou me jogar pela janela. A pessoa não quis literalmente, você vai jogar pela janela, mas a pessoa colocou literalmente porque é uma força de expressão. É uma palavra que se coloca aí, ela aprendeu a colocar, mas não sabe o que significa, né? E muitas vezes confunde. É isso que eu acho, a comunicação, o sentido das palavras cada palavra tem um sentido, e as pessoas